Vamos pôr o neurônio no cérebro, na massa cefálica, aqui no crânio para raciocinar. Antes do tal Deus criar Adão e Eva, ele e todo ser do além do universo, onde ele habita, sabe que já existe o bem e o mal. E que o mal, o tal Deus mesmo, já foi lançado aqui na terra, mesmo antes de criar tudo nela. Como é que o pobre de Adão e Eva ia saber... Como é que Adão e Eva ia ter conhecimento do mal se realmente ele não souber o que é o mal? Exemplo, pega uma criança de 1 ano, ela tem noção de quanto este planeta Terra é cruel? E quando o tal Deus criou plantas e animais, tem muitas plantas envenenosas e tem muitos animais selvagens e peçonhentos. Imagina Adão e Eva sem o conhecimento desses animais selvagens, peçonhentos e plantas envenenosas, vivessem neste mundo sem saber que existia tanta obra... Como é que eu vou dizer? É porque isso me veio o neurônio agora. Como é que Adão e Eva, 100% inocente de tudo, ia ter conhecimento de estar de frente de um leão, de frente de uma planta venenosa, de frente de animais peçonhentos, e etc, etc, etc. De frente a um perigo, a um precipício. Será que deu para entender? Aí como Deus gosta de manipular e tentar o ser humano, porque na mitologia de Gênesis, o tentador não foi a serpente, não. O tentador foi o próprio Deus, por ter botado aquela árvore. Porque ele, quando criou o ser humano, segundo a mitologia, que a Bíblia é toda um lixo, o amor desse Deus bíblico está fedendo muito a fezes, a cocô. Amor rima com cocô e a fezes. Vamos supor, você que é pai e mãe, você tem a possibilidade de criar um reino lindo e maravilhoso, sem perigo nenhum para seus filhos. Aí você escolhe criar um reino cheio de animais peçonhentos, de pragas, de vermes, de vírus, de plantas envenenosas. Você sabe que tem pé de árvore por este mundo afora, que o ser humano tem que estar mais de 10, uma árvore grande pode atingir 10 metros quadrados. Aí você tem que estar 30 metros quadrados distante dela. Porque se chegar perto, só o aroma daquelas folhas, que é pior do que eucalipto. Eucalipto não faz mal não, mas uma que nem eu, e tem muitas pessoas que têm praticamente alergia, se você chegar de manhã bem cedo, debaixo de um pé de eucalipto, você desmaia. Como eu desmaia mesmo. Tem outra pé de planta também, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Lá no sítio do meu pai tem muito. Mas se eu chegar debaixo desse pé de árvore, eu desmaio. Porque a catinga dela é horrível. Dá aquela catinga que começa a dar uma fraqueza. Vocês têm ideia de quantos milhares de pé de plantas tem venenosa neste mundo? Ai, porque Deus faz tudo perfeito, caralho. Não ligue com meus palavrões, porque eu já perdi muitos inscritos por causa dos palavrões. Se o palavrão faz parte da vida humana, quem pronuncia não tem diferença do que aquele que não pronuncia. Porque mesmo você querer ser perfeito, mas você ouvindo dos outros, dá no mesmo. Portanto, eu tô nem aí. Que diferença faz de eu pronunciar ou não pronunciar? E se eu falar às vezes palavra simbólica para substituir, muito não entende. Por isso que eu gosto de falar literalmente e rasgar o verbo mesmo. Será? Por favor, bote aí os seus comentários. Será que você entendeu? É assim, ó. Vamos dizer, lá no tal mundo espiritual do além de Deus, que não existe, né? Os 30% dos anjos pecaram.
Aí já começou o ciclo do mundo, do mal e da maldade. Mas quando o tal Criador de bosta do céu e da terra, que ele só faz cagada, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só faz cagada, ele pegou esses 30% dos anjos, onde foi que ele lançou? Na terra, jogou bilhões, de trilhões de planetas de todo tamanho, de toda espécie que há por este universo afora. O condenado Deus veio lançar os 30% dos demônios logo aqui neste planeta Terra, aonde ele vai criar um reino perfeito dentro do ninho do diabo, do Satanás. Isso é um Deus doido, rapaz. Ai, não, a Bíblia é um livro de piada. Eu vou botar aí mais uma piada. Aí pronto. Vai ter aqui é o globo terra. O globo terra. Antes do tal Deus, depois tá aqui o ninho de Satanás, demônio e inferno. O ninho de Satanás, os demônios e os diabos. É aqui nesse planeta Terra. O planeta Terra está vazio, escuro, só habitado pelos 30% dos anjos que desobedeceu lá no tal céu. Aí de repente o tal Deus sai andando no universo todinho. Não. Eu vou criar um reino perfeito. Eu vou criar um reino perfeito em cima do ninho de Satanás. Para provar quem eu fudeu. Deus fudeu. Se lascou-se. Ai, que fracasso foi maior. Aí aqui não é o núcleo da terra, ele diz que é o inferno, o lugar do diabo, onde Deus lançou na terra. Eu acho que é lá em... Peraí. Apocalipse, não sei se é Apocalipse 9, 12. Ou é o contrário, 12, 9. Depois eu vou pegar aí. Que o tal Deus pegou os 30% dos anjos e lançou na terra. Aí depois, com 1 milhão de anos pra frente, ele resolveu vir criar plantas, animais e tudo. Quando ele disse, haja animais, ele já criou toda espécie de animais bom e selvagem que devora vidas. Quando ele disse, haja plantas, ele já criou todo tipo de planta que existe hoje, todo tipo de animais que existe hoje, toda espécie, quer dizer, toda espécie de planta, de animais, de vermes, de vírus, de bactéria, tudo, 90% do que o tal Deus criou não presta, igual a ele, não presta. Aí de repente ele diz, não, o planeta Terra está precisando de um ser humano igual a nós. Vou criar Adão. Ninguém sabe quantos anos ou milênios o Adão ficou sozinho na Terra, cuidando de tudo quanto o tal Deus patrão, o tal Deus patrão, só sentadinho lá no trono, fez. Porque ele criou tudo em 6 dias, no 7º aposentou-se por toda a eternidade. Talvez o coitado do Adão passou milênios lá aqui no planeta Terra sozinho. Como é que Adão está sozinho no meio de animais selvagens, no meio de plantas venenosas, no meio de espécies de toda qualidade, de acidentes, no meio de toda espécie de verme, vírus para atacar? Ué, quer dizer que os leões que são carnívoros, nessa época, antes do tal Deus criar Adão, ele se alimentava de quê? Os animais que são carníferos se alimentavam de quê? E bilhões de espécies de animais que são tipo parasita se alimentavam nesta época de quê? Hein? Essa foi boa, essa eu vou te contar. Aí com muito tempo Deus... Engraçado que lá no reino do tal Deus não existe mulher nenhuma. E como foi que ele inventou uma mulher para Adão? Eu acho que Deus estava no cio nesse dia. Só poderia estar citado. Deve ser um reino de punheteiro lá no céu. Não, gente, a Bíblia é de piada tão condenada que eu vou te contar. Se eu for falar, vou passar o dia todo. Para mim a criação tudo surgiu do nada. Não sei como do nada. Agora que esse negócio da criação veio das células se multiplicando e regenerando, se multiplicando as partículas, isso aí é mentira. Porque se fosse isso, se fosse verdade assim, essa continuação estaria até hoje. Ai, porque leva milhões de anos. Como é que vocês sabem que pode levar milhões de anos? Daqui 1
milhão de anos, como é que os seres humanos estão? Com 6 mãos, 4 pernas, 5, 10, 20 cabeças? Fica evoluindo, né? Eita cebola. Aí Deus estava excitado, fez uma mulher. Por que não fez Adão e Ivo? Fez uma mulher. Engraçado que o tal Deus já tinha onisciência de tudo. Pra que ele fez a mulher? Para transar com o Adão. Aí depois ele pode ir de transar com a Santana. Aí imagine só como é que o pobre de Adão e Eva, sem saber do pecado, ele ia conseguir os dois viver no meio de animais selvagens, famintos por carne. Imagine na África, né? Adão e Eva, 100% inocente, não sabe o que é acidente, não sabe o que é animais peçonhentos, aí vai brincar com os animais lá. Vai brincar com o leão, vai brincar com os elefantes, vai brincar com o jacaré. Ele não sabe de nada. Eu vou te contar. A Bíblia, essa, essa foi demais. Imagine só. Adão e Eva numa pedra bem grande, enorme, num precipício. Fica lá os dois brincando. Aí tá aqui o precipício, né? Adão e Eva não sabem o que é um precipício, o que é cair, o que é se machucar. Aí vem brincando os dois. Cadê o outro lá? Aí vem brincando os dois. Aí eles passam direto no precipício, né? Idiotas da fé. Esses crentes malucos. Aí de repente, para você que acha que a árvore da vida é só o conhecimento do bem e do mal. Eu tô certa ou tô errada? Se Adão e Eva era 100% inocente, não sabia de nada, como é que ele conheceu o pecado? Como é que ele conheceu só o pecado que os humanos pratica? Como é que ele conheceu? A partir do momento que comeu a maçã, ele descobriu o pecado. O pecado que é o que o ser humano pensa, o que o ser humano fala e o que os seres humanos praticam um com o outro. Mas me diga uma coisa, e em termos da ação da natureza, os vermes, vírus, acidentes, animais peçonhentos, animais selvagens, isso aí ele sabia ou não sabia disso aí? E se sabia, quer dizer que ele foi aprendendo com os animais, vendo os animais. Imagine só, tem animais aí que devoram os filhos do outro. Tem animais aí que eles brigam com o outro. Tem animais aí que eles enganam uns aos outros. Tudo que os seres humanos fazem na face da terra, os animais da mesma forma fazem. A única diferença é que o ser humano fala. Mas os animais entre si mesmo, entre eles lá, fala. Tem animais que se aproveitam do outro, tipo um parasita, rouba a casa do outro. E por aí vai seguindo. Por acaso, Adão e Eva surgiu do nada. Os pecados e as coisas que os seres humanos fazem, eles foram aprendendo com os animais. Até as plantas. Tem planta ladrona e tem planta parasita e tem plantas assassinas. E por aí vai seguindo, etc, etc, etc. Se eu fosse fazer uma lista aqui, vixe, deixa o seu comentário que é importantíssimo.